Oi, gente! Hoje nós vamos falar de um livro, de uma série, que na época de lançamento dos filmes eu era surtada, a fã surtada, que enfrentava fila para ver o filme no lançamento. Nós vamos falar de Crepúsculo. Por que nós vamos falar de Crepúsculo agora, mais de 10 anos depois do lançamento? É porque esse ano lançou o livro Sol da Meia-Noite, que é a versão de Crepúsculo, só que na visão do Edward, que inclusive o meu livro tá para chegar e eu estou curiosíssima. Então eu decidi fazer uma leitura, uma releitura desses livros para eu dar uma refrescada na minha memória, porque eu gosto demais. Eu tenho um apego emocional, é uma leitura afetiva para mim a série, porque na época que eu conheci era uma época muito difícil da minha vida e eu simplesmente mergulhei nesse universo, mergulhei nessas histórias aqui de vampiro, de humana, e aquilo fez muito, muito bem pra mim. Acompanhar a vida da Bella foi muito bom pra mim na época. Então eu tenho esse apego emocional, mas eu consigo ver as problemáticas também dessa história. E a sinopse eu acho que todo mundo já conhece, que a Bella é uma humana de 17 anos que morava numa cidade grande, em Fênix, que era ensolarada e tudo mais, e se mudou para Forks, que é uma cidadezinha pequena, de 3 mil habitantes, ou Lagedão, e muito chuvosa. E lá ela conhece o Eduardo, a família Cully, e vê que tem um mistério ali, e ali começa a curiosidade dela e a curiosidade dele também, porque ele lê mentes, o Eduardo lê mentes, só que não consegue ler a mente dela, e também tem a questão do sangue dela, que é muito chamativo para ele, né? E nisso tudo acontece ali, desenrola o romance. Falando da Bella, já de cara com essa questão dessa mudança dela, a gente já percebe como ela pega responsabilidades para si. Logo no começo do livro, ela fala muito disso, né? Que ela se mudou para Fox porque a mãe dela casou de novo e o novo marido viaja bastante. Para não impedir a mãe de viajar com o marido, ela resolve morar com o pai em Fox. Ela toma várias responsabilidades. Quando ela chega em Fox, por exemplo, ela cuida da casa, cuida da janta do Charlie. Ela não é uma adolescente típica, rebelde, não. Ela é muito responsável para a idade dela, para as atitudes que ela toma. Só que ela é uma adolescente também, né? 17 anos, os hormônios estão ali assim, ó, pipocando. A questão da Bella, que eu acho que é o que vai nortear todas as relações dela, em toda a série, em todos os livros, que eu acho que é uma coisa que não é só a personagem, eu acho que a gente, nós mulheres, a gente passa muito por isso em determinados momentos da vida ou durante a vida inteira, que é a falta de autoestima. Ela não tem autoestima nenhuma, ela não se vê, ela não se olha, ela não consegue ver que ela é uma mulher desejável, que tem, mesmo tendo vários e vários adolescentes da escola querendo chamar ela para o baile, interessada nela, e ela não consegue se ver, ela não consegue se olhar, e não só na questão da beleza, mas na questão do intelecto. Ela é muito inteligente, ela lê bastante, mas para ela tudo ao redor, o Eduardo é mais inteligente, o Eduardo é mais bonito, e isso norteia como é o relacionamento. Não tô falando que é culpa dela, a forma que o Eduardo trata ela, mas a culpa é da sociedade, essa forma que nós mulheres somos ensinadas a nos portar diante da vida, diante das coisas, e como a síndrome da impostora é tão forte em nós mulheres. E isso vai nortear tudo. Eu acho que nesse livro aqui, a questão do relacionamento abusivo, de como o Eduardo é surtado, ele não é tão é, forte. Eu acho que a gente vai ver as consequências mais em Lua Nova e nos outros livros. Aqui eles estão mais se conhecendo, aquela coisa mesmo de qual a sua cor favorita, da sua comida favorita, esse tipo de coisinha mesmo, sabe? E aí chega mais no final, tem toda a questão da caçada, do vampiro que tá caçando a Bella, enfim, dessa proteção excessiva do Eduardo. O Eduardo, ele é muito possessivo. Ele tem essa proteção extrema nela, e é uma coisa que eu fico assim, mano, por quê, mano? Você sabe que ela é humana, você se relacionou com uma humana, você sabe que ela vai morrer um dia. E
isso é absurdo, porque a gente vê que ela quer se tornar vampira, mas ele é que dita que não importa a vontade dela, o que importa é a vontade dele. Ele não quer que ela seja vampira, então ela não vai se tornar vampira. E isso é extremamente absurdo, porque é questão de vontades. Aí a gente pensa assim, mas a gente tá falando de vampiro, o que que tem a ver? O que tem a ver é que as meninas e mulheres e adolescentes que leram isso na época, a gente fica marcada, são influências, sabe? E a gente tem que entender as problemáticas. Eu não tô falando pra gente deixar de consumir certos conteúdos, mas é interessante a gente conseguir ver essas problemáticas, né? Tirando essa parte da loucura do Eduardo, dessa possessividade, de tudo mais, eu acho ele sim um personagem extremamente interessante. Ele tem 17 anos, ele foi paralisado, transformado ali aos 17, e para Stephen May, quando o vampiro ele o humano ele é transformado, ele é paralisado na idade que ele tinha naquele momento. Então ele tem 17 anos, mas convivência aí de quase 100 anos, né? E ele lê mente, mano. Então o cara, ele sabe de tudo, de todos, o que tá acontecendo, os pensamentos mais íntimos das pessoas. Então ele tem muito conteúdo e ele sim é muito inteligente, como a Bella mostra. Só que isso não é tão visível no livro. Tem diálogos muito rasos. Eu acho que, mesmo sendo romance clichê, eu acho que dava pra ser assim. Tem muito mais diálogo, muito mais interessante. Então eu tô muito na expectativa de Sol da Meia-Noite, porque vai ser na visão dele, com os pensamentos dele, que é muito mais denso, porque além dos pensamentos dele, tem os pensamentos das outras pessoas ao redor que ele ouve. Enfim, eu tô muito, muito curiosa. E as partes assim do livro que eu tô mais curiosa para ver na visão dele, eu acho que o tipo sanguíneo, o capítulo do tipo sanguíneo, que a Bella ia fazer um exame e passa mal. Eu fico curiosa para ver essa parte. A parte que eu também gosto é ela indo conhecer a casa da família Cullen, toda a história do Carlyle naquele momento ali assim. Eu acho muito interessante porque, como eu falei, é muito raso. Como é tudo pela visão da Bella, a gente não sabe de tudo. E ali naquele momento a gente começa a entender como surgiu aquela família, enfim. Eu gosto muito dessa parte. A parte da Campina também, mas eu acho que isso é muito. É o clichêzão mais romântico mesmo. E isso não quero. Não que eu não quero ver, vou ver, óbvio. Provavelmente eu vou chorar. Mas não é a parte mais importante. Eu quero muito ver essa relação do Eduardo também com a família, enfim. Eu acho que vai ser muito, muito interessante. Eu não adentrei muito na questão de comparar livro e filme, porque a gente já morre de saber que é uma bosta o filme, que até a Bella é colocada de uma forma muito sonsa, retratada de uma forma muito sonsa, e no livro ela não é assim, ela é bem mais proativa, como eu falei, ela cuida da casa, ela vai ao mercado, ela lê, ela faz as coisas dela. Não é como no filme que fica tudo girando em torno do relacionamento do Eduardo, do mistério, de vampiro e de querer salvar a própria vida, sabe? É muito mais interessante. E, gente, eu acho que é só isso nesse vídeo de hoje. Depois vai vir o vídeo de Lua Nova. Eu vou fazer um por um para não ficar tão... Nem se eu poder falar mais. Não sei se eu falei tudo, mas qualquer coisa eu faço um post, alguma coisa assim, enfim. Se inscreva no canal, deixe o like, por favor, e comentem também como é que é essa relação com a saga e tudo mais. Pra mim, Crepúsculo é uma releitura muito recorrente na vida. É muito interessante eu ir relendo ao longo dos anos. Agora eu não sei quando eu vou ler mesmo, porque por mais que eu goste, eu tô com muito livro para ler. Enfim, muito conteúdo, voltei com o canal, se inscreve, me ajuda aí. E é isso, tchau, até o próximo vídeo.